Oi, galerinha, tudo bem? Então, vou pedir para vocês retomarem lá no texto do Mosquito e do Leão e a gente vai colorir essa narrativa conforme o curso então que nós, professoras do município de Campo Mourão, tivemos com o professor Renilson, né, lá de Maringá, Nilson Menegassi, ele que faz as provas da UEM, né? Então, nós tivemos um curso maravilhoso para ensinar a criança a ir colorindo a narrativa para quando ela escrever uma narrativa, ela saber os elementos que tem, né, que compõem uma narrativa, tá bom? Então, vou diminuir aqui a minha fotinho, que não precisa de mim agora. Vou deixar pequenininho aqui para vocês me verem, tá? Vamos lá então. Pega lá o livro de português, abre lá na página 52, tá? Aí a gente vai colorir o texto. Então, para colorir, nós vamos precisar de lápis de cor, tá? Peguem lá o estojo de vocês e mãos à obra. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o personagem principal. Vamos colorir o personagem principal. Pega o lápis vermelho e quem seria o nosso personagem principal? O mosquito, né? Por que é um mosquito? O mosquito, ele que sugere a problemática do texto e ele que resolve também, tá bom? Por isso que a gente sabe que é um mosquito. Então, vamos lá no texto. Personagem principal a gente pinta de vermelho. Toda vez que aparecer a palavra mosquito, a gente vai colorir de vermelho. E também quando tivermos sinônimos também, tá? Então, aqui, no título do texto, o mosquito. Lembrando que o artigo também pinta junto. Tá vendo esse ozinho aqui na frente? Então, esse o, que é o artigo, colore de vermelho também. Não precisa fazer muito forte. Faz clarinho para a gente conseguir visualizar a palavra embaixo, tá? No meu caso aqui, como tá no PowerPoint, eu troquei a cor. Então, o mosquito pintou de vermelho. Se fosse lá na sala de aula, eu ia pedir para vocês enumerarem as linhas, né? De 1 a 12, que é a quantidade de linhas que tem nesse texto, e a gente ia trabalhar linha por linha. Então, na primeira linha, nós vamos pintar mosquito, era uma vez um minúsculo mosquito, pinta o mosquito. Na terceira linha, não temos nada. Aqui, no terceiro parágrafo, pinta o mosquito. E assim, ó, vou colocar aqui a situação, mas eu acredito que a gente cobra isso só depois que as crianças aprendem os pronomes, tá? Então, aqui, ó, o C é um pronome oblíquo, mas ele se refere ao mosquito. Aqui embaixo também, toda vez que tiver um ele, um pronome, você pode colorir de vermelho também, no caso, né, do personagem principal, tá bom? Aí você pode ir colorindo tudo de vermelho. Então, pensa aqui, que vai lá, o mosquito, tocou a trombeta de guerra e se lançou. Quem se lançou? O mosquito. Então, esse C também pode pintar na direção do leão para picar o seu focinho. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso, com muita vontade de esmagar o inseto. Então, inseto é um sinônimo para mosquito, então pode colorir de vermelho também. O que conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. Então, o mosquito, colore aí também o mosquito, foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Esse o é o artigo, mas ele se refere ao mosquito, então pinta de vermelho também. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Próximo slide, agora nós vamos pintar as características do personagem principal de laranja. Pega o seu lápis laranja aí, tá bom? E vamos lá. Novamente, o texto tá aqui. Nós temos na primeira linha, minúsculo. Pinta lá minúsculo de laranja.
fazendo a leitura aqui bem rápido, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, alegre e vaidoso também é uma característica do mosquito. Distraído é uma característica do mosquito, pinta lá também, tá bom? Deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo. Aí, pessoal, ó, toda vez que tiver uma característica, ou seja, uma qualidade, né, um adjetivo em relação ao personagem principal, nós vamos pintar de laranja, tá? E aí eu já consigo formar uma frase até com as qualidades desse mosquito. Então, pensa lá, a nossa síntese mental tem que ser: o mosquito é minúsculo, é alegre, vaidoso e distraído. Você não consegue concluir um raciocínio? Né? Só pintando as características dele. Aí vamos para a próxima. Agora, pegue o seu lápis rosa. Nós vamos pintar o personagem secundário. Quem que é o personagem secundário? É o leão. Muito bem. Vamos lá. No texto, então, toda vez que se referir ao leão, você vai pintar de rosa. O leão, leão, o leão, e aqui o rei da floresta. A gente sabe quem é o rei da floresta, né? Então, aqui é um sinônimo que usaram para a palavra leão, e a gente sabe que se refere a ele, então pode pintar também. Nesse caso aqui, ó, foi arranhar-se. Esse C aqui também pode ser colorido de rosa, tá? Só que eu tô colocando aqui porque às vezes esse vídeo vai ser usado, né, por quinto ano, por quarto ano, que daí eles já aprenderam os pronomes, tá? Então, essa partícula C aqui, que é um pronome, também se refere ao leão, certo? Se tiver um ele, ela, né? Os pronomes pode pintar também, tá bom? Vamos para o próximo. Agora, você vai pegar o lápis azul. O lápis azul são as características do personagem secundário. E a gente vai pintar de um azul bem clarinho, tá? Não precisa pegar azul escuro ou então apertar bastante, correto? Vai lá. Aqui, as características do leão são poucas, né? A gente tem aqui, ficou muito furioso. Apenas uma. Pode colorir lá no seu texto. E você vai ver que o texto vai ficando cada vez mais coloridinho, né? Toda vez que você aprende essa situação, você consegue visualizar um texto completo. Olha só, agora você vai pegar o verde e a gente vai fazer as marcas de tempo e espaço. Então, vai lá. As marcas de tempo, que é quando que essa história se passa, e lugar ou espaço, que é onde, né? Então, no nosso texto tem o era uma vez, um dia, vai pintar de verde, correto? E aqui, então, eu também consigo dizer aonde que aconteceu. No caso aqui, também pode pintar a palavra floresta de verde. Por que pode pintar ela de verde? Ela vai ter dois grifos, né? Porque a palavra floresta é o lugar. A gente sabe que essa história se passa numa floresta. O leão, ele é próprio da floresta, né? Vocês já viram, né? Só nos filminhos mesmo que a gente vê o leão em shopping e coisa assim. Mas o leão é próprio da floresta, tá? Bom, pessoal, e agora a nossa última situação a ser pintada. Olha só. Nós temos, em todos os textos, nós temos introdução, que vai situar o leitor onde que está acontecendo essa história, quem são os personagens principais. Geralmente, toda introdução tem isso. Daí, a problemática, quer dizer, o texto, para ficar interessante, precisa ter um problema ou uma situação chave que vai ser resolvida, correto? Essa situação, no decorrer dos próximos parágrafos, tem que ter uma resolução, tem que se resolver, correto? E aí depois a gente tem uma conclusão, tá? Depois de que aconteceu esse problema, resolveu, como é que seguiu a história?
Pensa assim, o seu texto tem que ter 4 cenas, pelo menos. Pode ter mais, professora? Pode, lógico que pode. Né? Imagina um livro que a gente pega aí, que é bem compridão. Lógico que a gente consegue ver várias cenas. Mas eu sempre brinco com os meus alunos, sempre enfatizo que tem que ter pelo menos 4. Né? Então, pensa lá. A cena de introdução, que é o seu personagem principal e os secundários, e onde eles estão vivendo, certo? Aí aqui, o problema que vai ser colocado, o que vocês vão ter que resolver, né? A resolução, que é como que vocês fizeram para resolver esse problema, já dá uma outra cena. E a conclusão, às vezes ela não aparece, ou às vezes ela fica junto com a resolução, tá? Mas a conclusão é, tá, e daí? Como é que seguiu daqui para frente, tá? O que aconteceu por último? Então, aqui, ó, no nosso texto aqui, a gente tem ela bem evidente, né? Então, vamos pensar aqui. Nossa introdução. Nossa introdução é o primeiro parágrafo. Tá dizendo onde, o mosquito, o leão, tá vendo? Até aqui, nós temos a situação de introdução. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, já apresentei o personagem principal e o secundário, né, que quase não enxergava. Então, aqui eu já coloquei a situação inicial. Você já consegue imaginar uma cena que tinha um leão, o mosquitinho foi voando até ele, beleza? Aí agora aqui, o problema. Aqui nessa fala, no segundo parágrafo, aqui o personagem principal apresenta o problema. Poxa vida, que problemão, né? Ele foi desafiar um leão. Então, olha só. Nesse caso aqui, a gente vai circular, tá? De roxo. Porque a gente entende que o problema foi a atitude do mosquito ao desafiar o leão, né? Se não acredita, vamos lutar para ver. Então, ele vai lá, desafora o leão e propõe uma luta. Dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou em direção do leão para picar seu focinho. Ah, muito bem. Então, aqui o leão sentiu picadas e ficou furioso, com muita vontade de esmagar o inseto. O que conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrar. Então, o mosquito foi embora, zumbindo, todo alegre. Ele conseguiu resolver? Ele conseguiu lutar com o leão? Sim, aqui o mosquito, então, foi vitorioso, né? E a gente consegue, então, a resolução do nosso problema. A gente entende que ele chamou ele para briga, ele brigou e ele ganhou. Então, resolveu o problema. Tá, e a nossa conclusão? Você consegue ver uma outra cena? Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Então, depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Então, pensa aqui, a nossa próxima cena que a gente pode fazer é a aranha comendo ele, né? O mosquitinho. E triunfou, mas não sobreviveu. Certo? Valeu, galerinha! Opa, esqueci de pintar aqui. Vamos pintar de amarelo. Aí, agora sim tá concluído. Um beijo!